This call is now being recorded. Olá, eu me chamo Camila Hanna, eu sou enfermeira, sou especialista em urgência e emergência, unidade de terapia intensiva, UTI, enfermagem e dermatologia, podiatria, tenho capacitação em laser terapia, estou cursando a pós em estomoterapia pela Universidade Estadual do Piauí e também estou fazendo mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. E hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre lesão por pressão. Inicialmente, eu quero dizer que eu não tenho conflitos de interesse. Nos slides, eu vou apresentar algumas imagens para vocês de lesões, tá? Essas imagens, elas têm autorização. Algumas são de minha, do meu arquivo pessoal, e outras são imagens que eu coletei da internet. Caso alguém não se sinta confortável em ver as imagens das lesões, vamos tentar cobrir um pouquinho o desenho com algum papel, cobrir a imagem um pouquinho, mas é importante eu colocar a imagem para vocês conseguirem assimilar, caso vocês estejam vivenciando isso, conheçam alguém que estejam vivenciando isso, caso vocês, por exemplo, apareça e vocês vão entender o que é aquilo, né? Vocês vão poder procurar ajuda e vão poder estar realizando alguma medida preventiva, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou falar para vocês hoje, né, o que é a lesão por pressão. Vocês podem ouvir eu falar durante o decorrer da minha apresentação em LPP. LPP é a sigla que a gente chama lesão por pressão. As lesões por pressões, elas eram conhecidas, né, e são conhecidas ainda por muitas pessoas por o nome Scaras, né? Então, elas também são conhecidas por úlceras de decúbito ou de pressão. Como o próprio nome reflete, são desencadeadas pela pressão contínua do peso sobre o corpo em proeminências ósseas. Em pessoas com ausência de dor, então aquela pessoa está acamada e ela não consegue sentir que aquela pressãozinha ali está causando a feridinha nela, porque ela perdeu essa percepção, então ela não consegue sentir dor. Por pessoas que estão sedadas, pessoas que estão, por exemplo, em UTIs, pessoas que perderam o movimento, por exemplo, as tetraplégicas, e essa lesãozinha, essa pressão contínua, ela vai acarretar o quê? A isquemia. E a isquemia, ela vai ser a falta de nutrientes, a falta de oxigênio, de sangue naquele tecido, tá bom? E isso vai ocasionar a necrose. A necrose nada mais é do que a morte do tecido. Então, a lesão, ela vai ser um dano na pele e tecidos subjacentes. Geralmente é uma proeminência óssea, que vai estar relacionada, por exemplo, também a dispositivo médico. Por exemplo, um paciente que esteja entubado, possa ser que ele desenvolva uma lesão na mucosa da boca, ou então algum outro artefato, algum objeto que ele tenha, por exemplo, se deitou em cima de algum objeto, né? Então, é resultado da pressão intensa, que ela pode ser uma pressão intensa ou não, e prolongada ou não. Tem pacientes que desenvolvem lesão por pressão em 24 horas. E isso vai ser uma combinação também com o cesariamento. O cesariamento é aquela pressãozinha onde o paciente ele vai estar, por exemplo, está aqui deitadinho, né? Ele está deitado, como é que eu posso colocar para você? Ele está deitado assim, né? Aqui é a cabeça do paciente e aqui é o corpo do paciente. Então, ele tem essa elevaçãozinha aqui, né, na cabeça. Então, ele vai gerar uma queda do corpo dele, né? Essa queda do corpo dele a gente chama de cesariamento, onde a gravidade ela tende a puxar nosso corpo para baixo. Então, essa pressãozinha para baixo, ela faz com que tenha também o aparecimento de uma lesão por pressão, juntamente com a fricção.
Então, a gente precisa manter as camas, né, os lençóis bem esticadinhos, para evitar que aquele amassadinho do lençol ele ocasione também uma ferida no nosso paciente. Então, a tolerância, né, da pele, ela vai depender de fatores nutricionais, da perfusão, né, como que está a circulação desse paciente. Vai depender também da questão do microclima, que é a temperatura, as trocas gasosas entre o corpo do paciente com o meio, em relação também às comorbidades. O que é que aquela pessoa está ali doente? Ela tem diabetes? Ela tem problema de circulação, né? Então a gente tem que considerar as comorbidades. Ela está desnutrida, ela é obesa? Então tudo isso a gente tem que pensar na hora. Aqui na imagem a gente vê um osso, né? A gente vê a imagenzinha aqui de um osso. Ao meio a gente vê os capilares e aqui por baixo a gente vê a pele. Então, o que é que a gente vê aqui na imagem? Que é um osso, um capilar e um sangue. O capilar é por onde chegam os nutrientes, né? Que eu falei para vocês, dos nutrientes, do oxigênio. E esse capilar aqui, ele não está sofrendo pressão. Então, esse tecido aqui, ele está recebendo a nutrição. Então, ele não corre o risco de sofrer uma lesão, né? De ter uma necrose da morte do tecido. Já nessa outra imagem aqui, a gente vê que é um osso que está esmagando, né? Que ele está assim, ó, machucando o capilar. E então, quando ele machuca o capilar, a gente tem a isquemia, né? A falta dos nutrientes lá naquele tecido. E aí, esse tecidinho aqui da pele, ele vai o quê? Necrosar, ele vai morrer. E essa morte, ela vai ocasionar uma lesãozinha, né? A feridinha, que é a lesão por pressão. Na imagem aqui ao lado, vocês podem ver esses pontinhos roxos, são os pontos onde são mais favoráveis de ter uma ferida. Na região da cabeça, na orelha, nos cotovelos, nos pés, na região do glúteo. Então, a gente vê aqui nessa imagem quais são as regiões que a gente precisa observar com mais cuidado. Aqui, né, aqui vocês vão ver a classificação da lesão por pressão. A lesão por pressão ela é classificada de acordo com o tecido, né, de acordo com a camada da pele, da pele e dos outros tecidos também, que ele vai. Como é que eu posso explicar para vocês? Que a lesão ela vai estar atingindo, né? Que vai ter a destruição do tecido. Então, a gente tem a pele, na pele a gente tem a epiderme e a derme, a gente tem o tecido adiposo, que é aquele tecidinho da gordura, a gente tem o músculo e a gente tem o osso. Aqui nessa primeira imagem, vocês veem que é um tecidinho que está o quê? Normal. E aí, eu vou explicar agora para vocês, nesses próximos slides, cada estágiozinho desse, tá bom? De um por um. E aí, nesses slides, é onde a gente vai encontrar algumas imagens de lesões. Então, eu peço a vocês que, se alguém se sentir perturbado por conta da imagem, que desvie um pouco assim do olhar e tente mais apenas escutar, tá bom? Desculpa. Em relação, então, à classificação, a gente vai ter o estágio 1. No estágio 1, a gente tem uma pele íntegra. Como vocês podem ver aqui na imagem, nesse desenho aqui, a gente vê que essa pressãozinha, né, esse primeiro estágio, ele vai estar apenas aqui na pele, né, nos tecidinhos da pele. E a gente vai ter o que como característica nessa lesão? A gente vai ter uma pele íntegra, um eritrema não branqueável ao toque digital. E o que é esse eritema? O eritema, ele nada mais é do que a vermelhidão naquele tecido, né? Esse tecido, ele pode estar dolorido, meio durinho, ele pode estar um pouco ou amolecido, ele pode ser quente ou frio, tá? Então, é um tecidinho que aqui, ó, na imagem, vocês podem ver. Desculpa. Que ele tá vermelhinho, né?
Só que se eu apertar aqui nessa região, ele não vai ficar branquinho, tá? Ele vai ficar nessa corzinha aqui, vermelhinho, ainda, vai se manter. O que é que a gente faz quando o paciente está começando nesse estágio 1? Mudança de decúbito. É a principal medida de prevenção. A gente tem que mudar esse paciente. Eu vou estar falando para vocês posteriormente as classificações sobre as medidas preventivas, tá? Então, eu tenho que movimentar esse paciente. A cada 2 horas, eu faço a troca de posição desse paciente. Então, eu preciso remover essa pressão. Se eu removo essa pressão, essa pele vai correr risco de lesionar, de ter a destruição do tecido? Não corre o risco. Mas se eu não mantenho os cuidados, essa pelezinha aqui ela vai abrir, tá bom? Então, vamos passar para o segundo estágio. No segundo estágio, a gente vê que ela atingiu a pele e atingiu aqui, ó, a segunda camada, né? Então, a gente vê a perca da pele em sua espessura parcial, uma coloração rosa-vermelha, sem tecido desvitalizado. Pode ser bolha intacta, com exudação serosa, ou ela pode ser uma bolha que esteja rompida. Nesse caso aqui, o que vamos explicar então? Aqui é a lesãozinha, então ela apresenta um tecido que ele está falando aqui de um tecido vivo, né? Que ele não é um tecido desvitalizado. O que seria esse tecido desvitalizado? O tecido desvitalizado é aquele tecidinho amarelinho e aquele tecidinho pretinho que a gente vê nas feridinhas, né? Esses tecidos, eles vão retardar a minha cicatrização. Então, eu vou ter uma demora no processo de cicatrização. Então, para minha ferida cicatrizar, ela precisa estar vermelhinha. Ela precisa estar um vermelho vivo, aquele vermelho melancia, tá bom? Então, aqui, no estágio 2, a gente vai ter essa característica de ser uma destruição numa espessura parcial dessa pele, tá bom? E ela vai ter um tecidinho vermelhinho. Tem muita chance dessa lesão dela não evoluir, né? Dela ter um retardo, a gente conseguir também fazendo o curativo adequado e fazendo a mudança de decúbito, como também a hidratação desse paciente, ver como que está a alimentação desse paciente, ver como é que está as comorbidades desse paciente. Então, a gente tem que avaliar ele como um todo, não avaliar somente aquela ferida. O paciente não é só aquela ferida, é uma pessoa por completa, tá bom? Que tem sentimentos emocionais, que tem uma família por trás, que tem suas necessidades. Então, a gente precisa englobar tudo isso no nosso tratamento. A classificação de estágio 3 vai ser a perda da pele em sua espessura total, tecido adiposo visível e granulação. Pode haver tecido desvitalizado, descolamento, túneis e epibolia. Nessa lesão aqui, vocês conseguem ver que eu vou ter a destruição da pele, né, total, e eu vou ter a presença de um tecido adiposo, né, que é o tecidinho da gordura visível. Nessa lesão, eu vou ter aqui, ó, lembra do que eu falei para vocês do tecido de granulação? Que é esse vermelhinho aqui. Dentro dessa feridinha, a gente vê que também que tem um tecidinho amarelo, que é esse aqui que vocês podem acompanhar aqui pela setinha. Então, enquanto tiver esse tecidinho aqui amarelo, eu não consigo fechar essa feridinha. Eu preciso remover esse tecido. Como é que a gente remove? A gente remove com as coberturas adequadas. Por exemplo, uma papaína, com a porcentagem adequada, com o hidrogel, que é outro tipo de cobertura, tá bom? Eu preciso que também aqui manter essas bordas da ferida aqui, essa partezinha aqui da ferida, eu preciso manter ela íntegra, porque a ferida ela vai fechando da borda do centro. Então eu preciso manter essa pelezinha ao redor íntegra, né? Não maceradinha. O que é que a gente fala quando a ferida ela tá com as bordas maceradas?
Por exemplo, quando a gente lava muito a mão, a gente fica com a mão toda engiadinha. Então, é como se fosse essa situação aqui. Então, a gente precisa manter essa bordazinha íntegra para a gente conseguir a cicatrização. Aqui também, na estágio 3, vocês podem identificar que ele fala aqui que pode ter, além do tecido desvitalizado, pode ter o descolamento. O descolamento seria como se fosse essa imagenzinha aqui, a gente vê um pouquinho de descolamento, a gente vê a epibolia, que é essa volta, né? A pele ela vem cicatrizando e ela dá uma volta, né? Ela entra assim para dentro. E a gente vê a presença também de túneis. O que seria esse túnel? É como se fosse, assim, por exemplo, um funil, né? Aqui está o leito da ferida, e aí ela tem um túnelzinho, né? Então, vamos para o estágio 4 agora. No estágio 4, a imagenzinha é um pouco mais forte. Então, vamos lá. Aqui no estágio 4, a gente vai ter o quê? A perca da pele em sua espessura total e perca tissular. Vai ter exposição à palpação da fáscia de músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Desculpa. Então, aqui nessa imagenzinha, a gente vê também a presença do tecido de granulação, a gente vê a borda dessa lesão, a gente consegue ver a fáscia do músculo, tá vendo aqui, ó, a fáscia do músculo. Bem aqui assim, ó, nessa regiãozinha aqui, não sei se vocês conseguem ver que ela tá um pouquinho abertinha. Isso aqui era um descolamento, né? Então eu consegui introduzir assim cerca de meio ou quase 1 centímetro de descolamento nessa região, não consigo me lembrar, que foi uma paciente minha. Essa região aqui dessa lesão era no trocânter direito, que fica aqui ao lado da região glútea, né? Pertinho da região glútea. E aqui, nessa lesãozinha, ela apresentava o esfacelo, que é o tecido úmido, né? Que ele tá falando aqui, o tecido úmido, que é esse tecidinho amarelo. Esse tecidinho amarelo aqui, ele estava recobrindo a face do músculo, tá? E como é que a gente faz aqui nesse caso? A gente tem que utilizar o curativo adequado, fazer uma limpeza adequada. Eu posso colocar o melhor curativo que eu tiver, mas se eu não realizar uma limpeza adequada dessa ferida, eu não tenho uma boa cicatrização. Então, eu preciso manter essas bordas íntegras, eu preciso remover esse tecidinho aqui. Nessa lesão aqui, por exemplo, eu fiz o desbridamento instrumental conservador, desculpa, que é um desbridamento que é da competência do enfermeiro, habilitado para realizá-lo. E também a gente faz o desbridamento enzimático, que é através da papaina, com a porcentagem adequada para tal finalidade. Vamos para o próximo agora. Em relação a essa outra classificação, ela não é classificável ou não estadiável. Mas por que isso? Porque a gente vê que tem um tecidinho preto, né? Que a gente não consegue mensurar, desculpa, até onde que essa lesão ela tá chegando. Possa ser que essa lesão esteja só aqui no tecido adiposo? Pode ser. Possa ser que essa lesão esteja só no músculo? Também. Mas pode ser que ela esteja no osso? Também pode ser. Então, é uma lesão que a gente não consegue classificar ela, tá? Por isso que ela é não classificável ou não estadiável. Então, tem a perda da espessura total da pele, perda tissular, não é visível, coberta por um tecido desvitalizado. Ele pode ser amarelo, acastanhado, cinzento, verde ou castanho, ou necrótico, amarelo, escuro, castanho ou preto. Aqui eu trago também para vocês a imagem de um arquivo pessoal de uma paciente. Vocês podem ver que aqui é uma lesão que a gente não consegue classificar até onde ela está.
E outra colocação que eu trago para vocês bastante importante é que em relação à lesão no calcâneo estável, a gente não faz desbridamento. A gente não remove esse tecido, tá bom? A gente não coloca medicação aqui, não coloca um curativo aqui nessa lesão. A gente mantém ela assim, tá? Por que a gente tem que manter ela assim? Porque aqui corre o risco de osteomielite, da infecção do osso. Na região do pé, a gente tem pouquinho tecido. Então, para chegar no osso, é bem rapidinho e tem uma infecção também é muito rápido, tá? Tem pacientes, como eu já falei para vocês, que eles desenvolvem lesão por prazo em 24 horas. Então, é muito complicado. A gente precisa ter bastante consciência no que está fazendo. A gente não pode simplesmente, eu vou realizar um desbridamento nesse paciente, né? Eu vou remover essa lesão, esse tecido aqui desvitalizado. Não, não é assim. Eu preciso ver como é que está a glicemia desse paciente, né? Se ele não está com a diabetes descompensada. Eu preciso ver se esse paciente, como que ele está emocionalmente. Será se ele aceita? Será se ele não aceita? Qual a condição desse paciente em realizar esse desbridamento? Então, são questões que a gente vai colocando. Não é só ir lá pegar um bisturi, uma lâmina, uma pinça e realizar o desbridamento. Então, a gente tem que ter consciência disso. E numa lesão dessa de calcânio, principalmente. Então, em relação a isso, a lesão do calcânio, é importante que a gente não mexa nela. Aqui é como se fosse um curativo biológico, né? O corpo mesmo, ele vai atuando. O nosso corpo foi feito para isso, né? Para reagir a essas situações. Então, a gente deixa o nosso corpo trabalhar. E ele trabalha perfeitamente. Então, nessa lesão aqui, a gente pode estar fazendo o quê? A hidratação do membro do paciente, removendo a pressão, tá bom? Mas a gente não realiza o curativozinho nessa região. A gente mantém ele assim. A gente vai ter também a lesão por pressão tissular profunda. A gente também não é uma lesão que a gente também não consegue assim, mensurar qual o tecido que ela vai estar atingindo. Então, pele íntegra ou não, né? Aqui na imagem da internet que eu peguei para vocês. Aqui a gente vê que tá uma pelezinha escura, ó, recobrindo toda a região sacral do paciente. E aqui a região glútea, ó. E aqui a gente vê que ela tá um pouco rompida, né? Então, a pele íntegra ou não, né? Com a área de descoloração vermelha escura, marrom, púrpura, que não embranquece. Então, a gente vê que ela tá escurinho aqui, né? Há uma separação epidérmica do leito escurecido ou bolha com exudado sanguinolento. Tem uma bolha que tem uma exudação que tem a presença de um sanguezinho lá. Vai ter a descoloração diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escuras. Então, ela vai mudar a cor, ela vai mudar de acordo com a tonalidade da pele, né, da pessoa. Então, vocês veem aqui, ó, pela imagem, a gente não consegue identificar, né? Então, a gente classifica ela como lesão por pressão tissular profunda. A gente tem também a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, que é a lesão com padrão ou forma do dispositivo. Então, por exemplo, pacientes que estão entubados, vai ter a lesão na mucosa, por exemplo, da boca, né? Pacientes que estão sondados. Então, aquela lesão, ela vai ter o formato daquele objeto, tá bom? E a lesão por pressão em membranas mucosas é a lesão em membranas mucosas com histórico de dispositivos médicos no local do dano. Então, é isso como eu estou falando para vocês. Devido um artefato médico de assistência, né, médica, que vai estar ali em contato o tempo todo, vai estar ali, por exemplo, se fosse aquela caneta, vai estar aqui, ó, em contato o tempo todo com a boca do paciente, com o nariz do paciente, com a orelha do paciente. Então, a gente tem uma lesão por pressão relacionada aos dispositivos, né, aos dispositivos médicos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção.
Como é que a gente pode prevenir? O que é que a gente pode estar fazendo para evitar o aparecimento dessas lesões, né? Dessa complicação. Eu atualmente, vou até contar um pouquinho para vocês, atualmente eu estou responsável por essa questão de feridas e curativos da unidade hospitalar, da região que resido, e a gente conseguiu ter, em números, uma redução bastante significativa no tratamento de lesões, né, em relação tanto a pé diabético, quanto a paciente com lesão por pressão. Então, onde eu tinha no setor pacientes com 10 lesões por pressão, hoje eu tenho 3 pacientes com lesão por pressão. Então, isso é muito bom para a instituição, isso é muito bom para os profissionais, para a família e principalmente para o paciente. Então, um resultado assim, muito favorável, muito satisfatório, que a gente consegue observar assim, que quando a gente previne, a gente consegue evitar o pior. O tratamento de feridas, ele é longo, às vezes, ele tem um custo um pouco elevado, mas a gente prevenindo é bem melhor, é bem mais satisfatório para todo mundo da equipe, para a família. Então, realmente a prevenção, ela tem, sim, ela é positiva, né? Ela existe em números, a gente consegue ver o resultado da prevenção. Então, como é que a gente pode estar evitando? Facilitando a mobilidade da pessoa idosa, ajudando ela a manter a postura correta, alternar periodicamente a posição que o idoso se encontra. Por exemplo, cada 2 horas eu vou estar modificando a posição que aquele idoso está, deitado ou sentado. Proporcionar uma alimentação adequada e equilibrada. Aqui é importante você procurar um profissional, por exemplo, um nutricionista, que adeque a alimentação desse paciente. O paciente com lesão é importante demais a nutrição dele, né? A nutrição vai influenciar bastante no processo de cicatrização. A gente precisa, em cada fase da cicatrização, a gente tem nutrientes adequados para aquela fase, né? Então, é muito importante que o paciente ele tenha um contato com alguém que compreenda sobre a alimentação, sobre as suas necessidades naquele momento. Vigiar recorrentemente as zonas mais críticas a se desenvolver as lesões por pressão, manter o corpo da pessoa idosa limpo e hidratado, não massagear ou esfregar a pele em risco e ou proeminências e ou áreas vermelhas. Então, aqui é importante a gente manter a higiene do paciente, a gente manter a hidratação do corpo desse paciente, e aqui eu digo até para vocês, até a propaganda da Monange, né, um certo tempo atrás, que a gente via ela passando um monte de produto na pele, né, que ficava bem brancão. E hoje a gente vê que isso não é, não é assim uma prática mais assim correta. Colocar muito, que a gente vê que só faz efeito se colocar muito. E não é assim. A gente coloca uma pouca quantidade que a pele ela vai conseguir absorver, tá bom? Então, em pouca quantidade do hidratante. Não é para ficar brancão, não. E não massagear, né? Não esfregar. Aonde tem proeminência óssea, eu não posso massagear aqui. Eu passo hidratante, mas eu não fico, ó, massageando. Porque quando eu fico massageando, eu faço o quê? Eu estou apertando, eu estou gerando mais pressão aqui onde tem a pele e o osso, tá bom? Ter atenção ao modo como as mobilizações e transferências são realizadas. As mobilizações e transferências em relação ao quê? Como é que eu puxo esse paciente na minha cama? Como é que eu estou pegando ele ali? Como é que eu tiro ele da cama para a cadeira, da cadeira para a cama? Então, eu tenho que ter cuidado a isso, tá bom? Sempre eu vou preferir pegar os lençóis, ao invés de pegar do paciente e sair arrastando ele na cama. Porque quando eu arrasto, eu ainda tô, eu tô, como eu posso falar para vocês, eu tô colocando mais contribuindo ainda mais para aquela lesãozinha aparecer, tá bom? Evitar as pregas debaixo do idoso, né? Os lençóizinhos, deixar ele sempre esticadinho, que é a questão da fricção. Utilizar barreiras protetoras e curativos adequados.
Vamos para o próximo. E aí, quando a gente fala também, nesse tipo de lesão, a gente tem que ficar atento, que são os fatores de risco. Quando a gente fala nessa lesão, a gente tem dois tipos de fatores de risco, que são os intrínsecos e os extrínsecos. O intrínseco, já está falando, que está relacionado ao paciente, que está relacionado a mim. Então, eu tenho que ter quais são esses fatores intrínsecos? A tolerância tecidual, a alteração cutânea, o déficit nutricional. Então, vocês aqui podem ver de novo como a nutrição ela vai ser um fator bastante importante para esse paciente. A hipotensão, a idade, a mobilidade reduzida, ele não consegue se movimentar muito, a sensibilidade reduzida, ele não consegue sentir dor, tá? Em relação ao seu peso corpóreo, em relação a drogas, mas essas drogas é em relação a medicamentos, em relação à diminuição do nível de consciência, né? Esse paciente, por exemplo, ele está no ambiente hospitalar, ele está sedado, tá? É um paciente que tem Alzheimer, por exemplo, e ele não consegue. Então, a gente precisa ter essa consciência, que o paciente ele não tem um nível tão adequado, né? Não está orientado. E quanto à dor, esse paciente sente ou não sente dor, tá bom? E fatores extrínsecos, né, que são aqueles por fora, que é de fora, em relação à umidade. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no uso de fraldas. O xixi e o cocô, como é que tá? Essa fralda está muito cheia? Eu preciso trocar essa fralda. Os lençóis estão úmidos? Eu preciso trocar esse lençol. Fora que a urina e as fezes, elas causam lesões por conta já, né, na nossa pele. Então, junta esses fatores, mais essa pressãozinha, né, e que a gente vê aqui nesse próximo quadrinho, que é justamente a pressão. E o cisalhamento, que eu já expliquei para vocês, que é quando o paciente está assim, mas com a cabecinha mais elevadinha e o corpo mais embaixo, né? Então, ele vai tender a descer. A gente tem também a fricção, que é a questão da gente manter os lençóis mais esticados. Aqui a gente tem orientações sobre a prevenção de lesão por pressão, tá? É um manual do Ministério da Saúde. E aí, qual seria essas orientações? Mudar a posição do paciente no leito a cada 2 horas, usar almofadas, travesseiros ou colchão de espuma para proteger o corpo nos locais de pressão, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó. Ele tem proteção aqui na perna, no braço, atrás das costas. Aí vocês vão vendo, ó, vai mudando de posição e a proteção ela vai também se adequando à posição que o paciente vai se encontrar. Posicionar o paciente de maneira que não fique deitado sobre catéteres e sondas. Utilizar lençol para posicionar o paciente e não arrastá-lo na cama. Então, aqui na imagem a gente consegue ver, ó, que eles estão pegando no lençol e não no paciente, tá bom? Então, preferir pegar no lençol, né? É bom que seja um lençol que não esteja assim fraquinho, né? Para não correr o risco de rasgar. Deixar os calcanhares suspensos, distribuindo a pressão e o apoio pela extensão da panturrilha da perna. Então, vocês veem, ó, que aqui tem uma proteção que vai desde o joelho até aqui, né? Que vai manter o calcanhar suspenso, né? O calcânio aqui, ó, não tá triscando nada. Então, não corre o risco de eu lesionar esse localzinho aqui. Observar a pele durante o banho para avaliar o surgimento de feridas, áreas com vermelhidão, calor, endurecimento da pele, atentar às regiões de contato com fraldas, hidratar a pele, não massagear sobre as regiões ósseas. Isso aqui é um reforço. Vocês podem até estar vendo que aqui ele está colocando, eu estou até trazendo isso para reforçar a ideia, tá? Apoiar os pés do paciente quando estiver sentado para não escorregar, como aqui, ó, na imagem.
Desculpa. Pedir a colaboração do paciente na identificação de áreas de desconforto ou dor que possam ser atribuídos a danos na pele. E aqui a gente tem outras medidas de suporte, né, a superfície, que vai ser o quê? O reposicionamento e mudança de decúbito. É uma coisa que eu venho falando para vocês, que a mudança de posição, decúbito, nada mais é do que a mudança de posição desse paciente. Então, o reposicionamento, a mudança de posição do paciente, ela faz parte do protocolo de prevenção de lesão por pressão. Existem diversas maneiras para a realização correta da mudança de decúbito, da mudança de posição, de forma a manter a redistribuição da pressão nos principais pontos como cabeça, região sacral e calcâneo. A região sacral que fica aqui acima na região glútea, né? Aqui é uma imagenzinha também da internet que eu peguei para vocês, bem interessante, bem bonita, que ele vem mostrando aqui um relógiozinho que a gente costuma colocar na cabeceira do paciente. Vocês podem até estar pegando depois essa imagem, imprimindo ela e colocar, pregar lá na cabeceira do familiar de vocês. E aí vocês vão ter o controle do tempo que vocês estão colocando o paciente naquela posição. Qual a próxima posição que eu posso mudar ele, né? Por exemplo, ele está bem aqui deitado em decúbito dorsal. Daqui a 2 horas, né? Eu posso mudar ele para o lado direito. Daqui a 2 horas, eu mudo ele para o lado esquerdo. Aí eu mudo novamente para a posição dorsal. Depois para o lado direito. Depois para o lado esquerdo. Eu posso colocar ele também em decúbito ventral? Posso também, tá bom? Que é o decúbito com a frente, né, do nosso corpo voltada para a cama. Se o paciente não tiver contraindicação, pode sem problema nenhum. Porque tem pessoas que não gostam, né, daquela posição. Mas você vai mudando ela de posição, no máximo a cada 2 horas. A gente tem também, agora, eu trago para vocês algumas medidas, né, de suporte que vocês podem estar utilizando na prevenção dessas lesões. Como, por exemplo, manter o joelho em leve flexão, manter a almofada em cadeira, utilizar a superfície de redistribuição de pressão, avaliar a vida útil dessas superfícies. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de colchões, tá bom? A gente tem o colchão de água que foi utilizado, a gente já vê mais os colchões de ar. Esses que tem, né, que falam até em casca de ovo, que relembra um pouquinho, desculpa, em relação à caixinha, né, do ovo. A gente tem o protetor, né? Aqui é o protetor de colocar no calcâneo, na região dos pés. Coloca o pé do paciente aqui dentro, a pontinha dos dedos fica voltada aqui para cima. E aí ele vai prevenir a lesão na região. E a gente tem o colchão pneumático, que ele é o mais indicativo para os pacientes. É um colchãozinho que ele fica ligado nesse motorzinho, né? Na tomada, ele fica ligado. E a gente vai controlando a pressão desse colchão. Ele vem com um reloginho e a gente vai controlando. A gente quer botar em 3, em 4, né? E aqui, nesse colchão, ele, uma hora, essa bolinha aqui, por exemplo, ela vai estar sequinha, daqui a pouco ela vai estar cheinha. Então, é um colchão que ele consegue fazer que o paciente, ele, querendo ou não, ele fica ali, ó, se movimentando, que o corpo se movimente, né? Que haja uma distribuição dessa circulação. Ele controla a temperatura. É importante também, outra dica que eu dou para vocês, não colocar um lençol muito grosso em cima dessas medidas, né, de suporte. Porque se eu colocar aqueles lençol muito edredom, aqueles lençol mais fofinhos, muito grosso, muito lençol, acaba que o colchão ele não vai ter tanto efeito assim.
no paciente, tá bom? E tem que se atentar também à vida útil do que você está utilizando. Aí a gente vai ter as medidas de suporte de superfície, que vão ser também as coberturas profiláticas, né? A gente usar coberturas profiláticos em zonas de risco elevado é um aspecto chave dos protocolos de prevenção. Um guia internacional de prática clínica, ele recomenda que considere a aplicação de um curativo de espuma de poliuretano em zonas de risco elevado para prevenção de lesão por pressão. No momento eu não tenho aqui nenhuma espuminha. Eu tenho uma espuma aqui, mas ela não é indicativo, tá? Para esse tratamento. É só para vocês tentarem assim, ó. Se vocês conseguem visualizar, é como se fosse isso, uma espuminha, tá? Mas ela é uma espuminha, como vocês veem aqui na imagem, ó. Ela tem uma espumazinha aqui nessa região e ela tem um adesivo aqui, então ela consegue se aderir, né, adequar direitinho à pele. E ela já vem no formato daquela região, na região do calcâneo, ela já vem no formatinho na região do calcâneo. Esse adesivozinho é de silicone, então ele não vai machucar a pele. Na região sacral é como se fosse um coraçãozinho, tá? A gente tem também os cremes barreiros, que são os cremes protetores, eles formam uma película protetora na pele desse paciente. Aí aqui a gente tem, aqui são algumas marcas. Eu tenho aqui essa marca aqui também. Eu gosto muito deles, eles são muito bons, eles conseguem hidratar o corpo, eles protegem a pele. Vou até mostrar aqui para vocês com uma quantidadezinha assim mínima, pouquinho vocês conseguem ver. Vou até colocar aqui, se vocês conseguem visualizar aqui. Aqui, ó, uma quantidade, ela é suficiente para conseguir hidratar toda a minha pele, ó. Tá vendo como eu consegui hidratar aqui tudo? Não sei se vocês conseguem visualizar que ela fez uma membranazinha protetora, tá? Então, ó, suficiente, é uma quantidade suficiente. Eu passo em toda a minha pele. Então, a gente não precisa colocar, né, aquele tantão, aquele muito, que a gente tem o costume, às vezes, de fazer. Então, a quantidade, ó, pequena, ela foi suficiente para passar em todo o meu braço, na minha mão e no meu braço. E vocês conseguem visualizar direitinho. Então, esse cremezinho, o creme barreira, ele faz essa membrana protetora. Ele vai protegendo a pele desse paciente, ele consegue hidratar a pele do paciente. E a gente mantendo essa pele hidratada, a gente consegue diminuir o risco de ruptura, né? De destruição desse tecido. Ah, aqui na imagem também que eu esqueci de falar para vocês, tem o filme transparente. Eu tô sem o filme transparente aqui no momento, não está comigo, mas é como se fosse ó, uma película protetora, como se fosse vou até falar para vocês, aquele filme que a gente utiliza na cozinha, mas não é desse jeito, é totalmente diferente, mas é só a espessura que eu tô querendo explicar para vocês, que ele é, mas ele ainda chega a ser ainda mais fininho do que aquele filme que vocês conhecem. Então ele é bem fininho, né? A gente coloca na pele e ele se encaixa perfeitamente, tá? Então a gente coloca ele na pele e ele se encaixa nas curvas, na curvatura da pele. A gente vai conseguindo adequar ele na pele do paciente. Ele também é uma medida que utilizam de proteção. Ele também pode ser utilizado em curativos, tá? A gente realiza o curativo naquela região, coloca a cobertura e coloca o filme, porque aí o filme vai evitar do xixi, vai evitar do cocô, que penetre ali no curativo. Ele não vai machucar a pele do paciente durante a remoção, então ele é muito, muito bom. Em relação a essas outras medidas, a gente tem, eu tenho até aqui, que é o hidrocoloide. Aqui é porque ele vem com um adesivozinho assim,
mas ele é a base de água, né? Esse hidrocolóide, vocês conseguem até visualizar aqui, ó. Colocou na pele do paciente, ele é fininho, né? Ele é fininho. Mas aí, com o passar dos dias, ele vem, assim, esse aqui é fininho, vai aumentando assim um pouquinho as espessuras, de acordo com sua escolha. Mas o que acontece? Se colocam essa cobertura, né, no paciente e deixam lá. Ela pode ficar até 7 dias. É até 7 dias que ela pode ficar lá. Mas será que eu posso colocar essa cobertura na região sacral, né, do meu paciente e deixar lá e esquecer? Não, não posso. Quando eu voltar, a lesão tá lá. Por quê? A gente tem que ficar observando como é que essa plaquinha tá. A gente tem que observar se ela não precisa ser removida, né? Se ela não precisa ser trocada, se ela não já está saturada, né? Já está muito desgastada. Então, a gente precisa observar isso. Não é só colocar lá o curativo e esquecer. Não, eu tenho que ficar observando como é que está ele, né? Aqui vocês conseguem visualizar um pouquinho do hidrocolóide, né? Ele é amarelinho. Aqui é como se ele tivesse colocadinho seco e aqui, ó, esqueceu lá por muitos dias. Ficou aqui a gente vê que tem uma lesão aqui embaixo, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês também algo que é muito utilizado, que é o óleo de girassol. E aí eu quero até colocar uma coisa que é bem comum em casa. Quando a gente mistura água com óleo, eles se misturam? A gente coloca na mesma panela e eles se misturam? Não, eles não conseguem, né, se misturar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ficar ter bastante atenção. Porque o óleo, ele não hidrata a nossa pele. O que hidrata a nossa pele é o hidratante. O hidratante, ele consegue penetrar em todas as camadas. O óleo não, ele não consegue penetrar, tá bom? Então, a gente não utiliza o óleo para hidratar o paciente, tá bom? Outra questão também é em relação ao uso de luvas com água, né? Então, vocês acreditam que essa prática é ou não é ideal? Aí eu trago para vocês que essa prática aqui, eu até botei uma frasezinha bonitinha, né? Você é guerreira, não pare de lutar. Mas essa prática aqui, apesar de a gente dizer, é tão bonito, mas infelizmente não é adequado, né? Não é adequado a gente utilizar essa meia essa luva com água para evitar o aparecimento dessas lesões. De acordo com o um estudo feito em Londres, a pressão média na interface do calcânio, por exemplo, ele foi colocado no colchão hospitalar, então deu uma pressão de 126,5 milímetros de mercúrio, e na luva com água foi de 144,6 milímetros de mercúrio. Então, houve o quê? Um aumento da pressão de 12,5, né? Então, a gente observa que é uma medida que, infelizmente, a gente pensa assim que é adequado, mas não é adequado a gente colocar uma luva com ar ou com água, tá? Então, são coisas já que já estão ultrapassadas. Então, é uma coisa que você já não vão mais fazer. Aqui tá algumas referências minhas, tá bom? Eu queria agradecer muito pela atenção de vocês. Vou tirar bem aqui da tela cheia. Vou parar bem aqui o compartilhamento, que é para mim poder. Agora eu não consigo. Gente, essa questão de tecnologia, nossa senhora. Tem hora que eu me perco, viu? Mas era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês consigam compreender. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com os meninos, que os meninos me repassam, e eu posso estar esclarecendo e ajudando vocês. Estou disponível. Eu
Tem o meu telefone profissional, vocês podem estar pedindo para ele, que eles vão repassar para vocês. Qualquer dúvida, eu posso estar auxiliando vocês, tá bom? E se tiver ficado também alguma questão assim que vocês queiram perguntar, saber mais, o que eu não tiver falado, vocês queiram, podem estar falando comigo. Foi um prazer ficar com vocês hoje e eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, tenham compreendido, que vocês utilizem essas práticas, que vocês repassem os conhecimentos que vocês estão aprendendo. Isso é muito importante. Quando a gente consegue repassar o nosso conhecimento, a gente consegue tocar vidas, né? A gente consegue mudar a situação daquele paciente, tá? A situação daquele familiar. Então, isso é muito importante, muito mesmo. E eu estou muito feliz por ter ficado com vocês. E era isso que eu queria para hoje. E qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus e até logo.